Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Oi, minha gente! Mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 230. Pra vocês, boa terça-feira pra todo mundo. Boa terça-feira, Flávia Ol. Boa terça-feira, vamos lá. Mais uma gripe, deve ser a terceira de 2023. Pelo amor de Deus. Terceira ou quarta? Eu me recuperando também. Gente, o babado tá de verdade. Vamos começar esse episódio. Abril. Começando. Cara, eu acho que só pode ter com alguma fragilidade relacionada à Covid, sabia? Porque... Não tive Covid recentemente. Mas, assim, é impressionante uma vulnerabilidade respiratória que eu jamais tive. É verdade. E agora tenho, não pode passar um vírus respiratório que eu pego. É verdade, você quase não ficava doente. Tava super saudável, tinha voltado a fazer meus exercícios e tal. De novo. Tô nessa toada desde aquela Omicron, não, aquela influenza junto com a Omicron, né? Foi final de... Na virada pra 2022. Influenza junto com a Delta. Já nem sei mais. Não teve teve um surto que foi, acho que no fim de 21. Foi Omicron. Foi a virada de 21 então para 22. Omicron com a influenza. É, minha gente. Que mudou a agenda, mudou o calendário de gripe, né? As gripes começaram a incidir também no fim do ano, início do ano, verão, e não no outono, como é normal, né? Lá para maio. Tanto que agora a vacinação de gripe, que aliás já está disponível, ela foi antecipada para o período março-abril, normalmente era maio. Também esse ano por conta aí da virose macetando, que também foi o vírus respiratório do carnaval. Aqui no Rio de Janeiro a vacina já está liberada para todo mundo acima de 6 meses, não é só mais para grupo prioritário. Então, consulte aí a prefeitura da sua cidade e a gente tem que ir lá tomar vacina, né? Vamos tentar essa semana. Não sei se você já tomou, eu ainda não. Pois é. Mas essa semana... Não, porque agora eu tenho que esperar curar essa gripe para tomar vacina. Bom, né? Vamos começar esse episódio, minha gente? A gente vai falar nesse primeiro bloco dessa polêmica aí do final de semana, que foi o Elon Musk se revoltando contra o STF e Alexandre de Moraes sobre as proibições, né, dos perfis que estão bloqueados aqui no Brasil, falando que vai reativar esses perfis, que não vai deitar para o Supremo Tribunal Federal do Brasil, e virou essa grande polêmica aí do final de semana, esse ser humano patético que é o Elon Musk. Depois do segundo bloco, vamos comentar a posse de Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras, cadeira número 5, e o primeiro comentário sobre essa candidatura você ouviu. O primeiro comentário de Ailton Krenak sobre essa candidatura você ouviu aqui no Angu de Grilo especial de 4 anos. Na última sexta-feira foi a posse dele na ABL. Eu e Flávia O, Angu de Grilo, a equipe Angu de Grilo esteve presente. E aí vamos comentar o que a gente viu, o que a gente achou, as nossas impressões, comentar também o discurso dele, enfim, celebrar esse momento tão importante. E no último bloco aí uma miscelânea de assuntos da última semana que a gente quer falar. A atualização da lista suja do trabalho escravo teve a sua maior atualização da história. 204 novos nomes entre empresas e pessoas físicas. Teve também a história quase trágica, mas já trágica, do ataque a pitbulls, né? O ataque dos pitbulls na semana passada, e todos os desdobramentos dessa conversa eu acho que vale a gente pontuar também. Eu acho que é isso. Se aparecer mais alguma coisa... A morte do Ziraldo também temos que falar isso. Aos 91 anos, né? Histórico, gigantesco. Todo mundo, todas as gerações que foram impactadas pelo trabalho, pela obra do Ziraldo. Então também renderemos nossas homenagens nesse terceiro bloco. E ao longo do episódio sempre aparece mais um assunto que Flávia O encaixa nos nossos minutos finais. Então vamos ver o que este 230 do Angu de Grilo nos reserva. Vamos que vamos. Bom, vamos começar então esse primeiro bloco falando desses ataques do Elon Musk ao Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal, que começaram no sábado, né? No último sábado, dia 6.
ele apareceu ameaçando reativar perfis de usuários bloqueados pela justiça no Brasil. A gente lembra aí que já tem tempo, não é de agora, que alguns influenciadores, políticos tiveram seus perfis bloqueados nas redes sociais, especialmente no Twitter, que era o grande local, né, de disseminação, junto com o Telegram, né, de fake news, de discurso de ódio, de vários políticos e influenciadores da extrema-direita no Brasil. Alguns deles bloqueados: Luciano Hang, Alan dos Santos, o Mamãe Falei, Daniel Silveira, o ex-deputado que está cassado, né? O Monark, aquele youtuber, Oswaldo Eustáquio, algumas pessoas que já estão bloqueadas já tem até tempo, né, no Twitter, por determinação da justiça brasileira. E aí o Elon Musk surgiu no sábado, questionando por que o Alexandre de Moraes estaria censurando, exigindo, criando tanta censura no Brasil. E depois, também no sábado, mais tarde, voltou ao perfil dele no X, o antigo Twitter, que todo mundo continua chamando de Twitter, falando que a plataforma vai reativar as contas bloqueadas, não vai obedecer às ordens da justiça, ainda que isso custe o fechamento da empresa no Brasil e prejudique os lucros do X. Não se sabe por que ele, a princípio, né? Por que ele surgiu com essas ofensas e esses ataques no sábado. Ao longo do final de semana, ele continuou, inclusive, falando para as pessoas do Brasil passarem a usar o VPN, que é uma tecnologia que você mascara a origem do seu IP, né? Do seu computador. Então, você conseguiria forjar para o Twitter, para a internet, enfim, que você está tweetando ou que a sua conta, o seu acesso está vindo, por exemplo, dos Estados Unidos e não do Brasil. E aí você conseguiria ainda manter a sua conta no X, se ele decidir fechar a empresa, se a empresa for proibida de funcionar no Brasil por alguma decisão da justiça, enfim. Como, por exemplo, né, a gente lembra, o Telegram chegou a ficar suspenso no Brasil todo por conta também dessas decisões da justiça em relação aos grupos da extrema-direita, de disseminação de fake news, a falta de resposta de transparência do Telegram em relação a esses grupos, a esses moderadores, a suspensão desses conteúdos que violam, né, os direitos humanos e das próprias plataformas. Mas não se sabe ainda o que vai acontecer. O final de semana foi desses ataques que, é importante dizer, estão vindo. A gente tem falado aqui no Ângulo de Grilo muito do 8 de janeiro, dos inquéritos das milícias digitais e do 8 de janeiro, e todos eles passam, especialmente das milícias digitais, óbvio, né? Que investigar essas ações orquestradas de disseminação de fake news, de discurso de ódio contra a democracia, nas eleições do ano passado. A gente teve agora, que também foi pauta no Ângulo de Grilo, a decisão, a resolução do TSE em relação às normas de uso e regulação aí da internet, de inteligência artificial, das redes sociais para as próximas eleições. Então, aqueles 12 pontos que foram votados, né, e que foram aprovados pelo TSE em relação ao uso de inteligência artificial em propaganda eleitoral, mas também das plataformas terem que tomar medidas para impedir circulação de fake news, derrubar conteúdo que seja fake news eleitoral ou que faça disseminação de discurso de ódio. Então, a gente tem movimentações acontecendo e talvez a gente possa falar aí num cerco se fechando aí nessa liberdade restrita, né, dessas plataformas que acabam endossando discursos que atentam contra a democracia, como a gente tem visto no Brasil. Mas não se sabe exatamente qual foi o gatilho do Elon Musk de, num sábado aleatório, começar esses ataques ao Alexandre de Moraes. O que nós temos até agora, que o Alexandre de Moraes, em resposta, determinou que a conduta do Elon Musk também seja investigada num novo inquérito e incluiu o Elon Musk entre os investigados do inquérito das milícias digitais. Bom, quero ouvir Flávia Aol, porque é importante dizer que desde que o Elon Musk comprou o Twitter, né, e transformou no X, não existe mais Twitter Brasil. Eu acho que o Twitter teve uma demissão em massa gigante, né? O Twitter, que era uma empresa muito grande, o Twitter Brasil era uma empresa muito grande aqui. O Brasil é um consumidor absurdo, né, de rede social, então o Twitter tinha uma sede, uma
uma estrutura física e de funcionários, um quadro de funcionários muito grande no Brasil, porque sempre foi uma rede social muito grande aqui. O Twitter existe aqui como talvez em nenhum outro lugar do mundo, tanto de importância como entretenimento, como ditando as tendências de entretenimento, existindo de forma muito lado a lado, muito entrelaçada também com o nosso consumo de televisão, de reality show, né, de notícia, também ganhou uma importância aqui muito grande, como já existia nos Estados Unidos, né, naquela onda ali do Trump, usando o Twitter como uma ferramenta oficial de governo. Também cresceu aqui o Twitter nesse lugar, né, de disseminação de notícia e como uma fonte oficial de políticos, de governo, enfim. Então o Twitter aqui abraça uma quantidade de universo e uma importância muito grande dentro dessa bolha, desse universo digital. Então era uma empresa que tinha muita representação aqui no Brasil, e com essa compra do Elon Musk ter comprado o Twitter, teve uma mega demissão em massa. E eu nem sei se hoje em dia o Twitter Brasil, ou se existe, né, um X Brasil ainda com funcionários e representantes no Brasil, ou se nem isso existe mais. Mas como existia, não. Olha, no mínimo, as instâncias de mediação, né, que era justamente fazer as análises de conteúdo e verificar violações das normas, ela praticamente desapareceu. Então, é um território livre, né, para ataques, desinformação, discriminação de toda parte, crime de ódio. Realmente, o X, em que pese ainda ser uma rede com relevância do ponto de vista da comunicação da sociedade, né, de autoridades com a sociedade, de jornalistas, né, divulgando seus conteúdos, jornalistas e influenciadores, formadores de opinião divulgando seu conteúdo, é um território de muita violência digital, e o campo mais fértil de disseminação de ideias, conceitos e arregimentação, aglutinação da extrema-direita. Então não é por acaso. E Elon Musk é uma figura desse campo, que inclusive compra o Twitter muito também com essa intenção, né? Ele é um indivíduo empenhado em jogar o jogo político no campo da extrema-direita. Esse episódio do fim de semana, ele ainda está mal explicado em relação à motivação. Por que Elon Musk escolheu o fim de semana, né, o sábado e o domingo, para ressuscitar, né, uma polêmica e um embate com o judiciário brasileiro, Alexandre de Moraes em particular, a partir das informações de que ele próprio entregou dossiês, digamos assim, eles estão chamando de Twitter Files, para alguns formadores de opinião, produtores de conteúdo, que escreveram sobre um ambiente de censura e autoritarismo no Brasil a partir do judiciário, com perseguição de adversários políticos e tudo mais. Tem várias informações circulando, eu não vou me ater a elas, né, a quem são esses influenciadores que estão postando conteúdos, são americanos, né, a partir do contato, né, com Elon Musk, mas eu acho que a gente precisa também se debruçar na motivação desse empresário, né, de origem sul-africana, muito poderoso, né, um dos mais poderosos do mundo, na direção da democracia, das instituições brasileiras, quando se avizinham as eleições municipais e quando a extrema-direita no Brasil se recompôs e está em intenso diálogo, comunicação, contato, conexão com a extrema-direita global. Eu não dissocio essa ação do Elon Musk a, por exemplo, os 2 dias que Bolsonaro ficou na embaixada da Hungria, ao pedido que ele fez para viajar para Israel em maio, negado pela justiça, né, as explicações que foram cobradas dele, tudo isso a partir das operações do 8 de fevereiro,
em que Bolsonaro teve o passaporte recolhido e vários nomes, né, do núcleo duro daquele bolsonarismo golpista, em particular o núcleo militar, foram chamados a depor, guardando ou não silêncio, né? No caso do general Freire Gomes e do almirante Batista Júnior, um do Exército, o outro da Aeronáutica, ambos ex-comandantes no governo Bolsonaro, eu acho que deram a noção de que os inquéritos, as investigações, né, os processos judiciais estão caminhando e isso tem provocado essa recomposição, né, do campo da extrema-direita. E eu não consigo dissociar. A gente teve, praticamente na semana anterior, o Macron no Brasil falando fortemente de democracia, falando dessa aliança de desinformação, de extremismo, de tentativa de enfraquecimento dos regimes democráticos. A gente tem eleições nos Estados Unidos e sabemos que uma eleição de Trump pode representar uma nova onda de ameaça à democracia brasileira, posto que Trump está irmanado com esse campo político-ideológico, né, da desinformação, dos ataques às instituições, afora toda a ideologia política de supremacismo, né, masculino, branco. Acho que está tudo nessa cesta. Então, é um momento de observação muito cuidadosa. Ontem, ao longo do dia, houve muita especulação sobre se o Alexandre de Moraes tomaria uma decisão de tirar o X, né, o Twitter do ar a partir da desobediência. A medida que o ministro tomou foi de, como a Isabela falou, incluir Elon Musk no inquérito das milícias digitais, que é aquele grande guarda-chuva que está no Supremo, fazer uma investigação sobre isso e impor multa. E aí, até a Andréa Sadi escreveu um artigo, com base em algumas conversas com ministros do Supremo, de que a preferência das autoridades é por punição pecuniária. Pagar multa em cima de multa por conta que tenha sido liberada, e a do Alan dos Santos foi uma delas, né? Ele voltou à rede, embora haja uma determinação contrária a isso, que não foi revogada. E aí a ideia de impor as multas, que costuma ser uma medida eficaz quando se trata de empresas, mega empresários, né? Eles não estão dispostos a gastar todo o dinheiro do mundo, né? Todo o dinheiro que tem em defesa de suas ideias, por óbvio. Em que pese o fato de o Elon Musk dizer que está disposto a sair do Brasil. Mas, gente, para um bilionário pagar multa, tudo bem, né? A multa é para a empresa, não é para ele diretamente. E eu nem sei se depois que ele comprou o X, né, o Twitter, a empresa caiu tanto de sei lá, de tudo, de nenhuma marca anuncia mais. Eles tiveram uma queda brutal de relevância. Ele começou essa coisa da assinatura também. Então, ele mudou completamente as características que faziam, pelo menos no Brasil, o Twitter ser um sucesso, ser uma rede social que era levada a sério, né? Que era interessante tanto para os usuários, tanto para as marcas. Perdeu muita importância. Mas será que isso é suficiente pensando, né? Cobrar multa de um bilionário é suficiente para ele parar, para ele ser parado? Sei. Mas também que outra solução, né, existiria? Porque como é que você não vai mudar as ações dele? O jeito é regular a empresa aqui, né? Na verdade, o jeito é regular, falou a palavra mágica, internet. Regular sonho. A internet, o mundo digital, né? Dá limites. O deputado Orlando Silva, que é o relator, né, do PL, chamado PL das fake news, mas é o PL que responsabiliza e regula, né, os serviços digitais no Brasil e as redes sociais, ele desde ontem está se pondo à disposição para, de novo, pôr o projeto para andar pela aprovação na Câmara.
porque a gente tem a regulação do Tribunal Superior Eleitoral, mas ela tem alcance limitado. Mas, aparentemente, Arthur Lira não está disposto a pôr em votação imediatamente. Claro que ele tem comunicação com o campo da extrema-direita, todos sabemos disso. E o Elon Musk não é um cidadão brasileiro, não está no Brasil, ele vive nos Estados Unidos, ele não está ao alcance. Em anos de eleição também, qual é o interesse da extrema-direita de aprovar ou permitir a votação de uma regulação? Não, mas eles não têm interesse nem fora de ano de eleição. Isso não vai acontecer. Tanto que no ano passado... Não, é óbvio, nem fora. Mas assim, esse ano especialmente, achar que tem alguma chance disso acontecer... Mas assim, tanto que no ano passado, quando houve aqueles ataques, está fazendo um ano, né? Os episódios dos ataques às escolas, em que o Flávio Dino desenterrou essa ideia, quer dizer, passou a defesa porque as investigações da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, levavam a um diagnóstico, né, de recrutamento de radicais a partir da internet e a partir de redes sociais, não necessariamente da Deep Web, e havia a necessidade, então, de, nessas investigações, promover a regulação para que fosse rápida a desativação dessas páginas, desses perfis de incitação ao ódio e tudo mais. Veja, morte de crianças e professores, né, dentro de escolas não foram suficientes para sensibilizar o mundo político brasileiro, o legislativo brasileiro, na direção de aprovar o arcabouço de regulação. A gente lembra que houve uma reação fortíssima do campo da extrema-direita contra a regulação, contra a votação do projeto, com o apoio das Big Techs, né, que também atuaram, a gente já falou sobre isso aqui no Angu várias vezes, atuaram de uma forma absurda, agressiva. Absurdamente. O Alexandre de Moraes, inclusive, naquela época, tomou a medida que determinou que o Telegram retirasse, né, uma postagem. Todo mundo recebeu. Isso, que eles enviaram uma mensagem para todos os usuários falando de por que aquela medida... Que a liberdade estava em risco, né? Isso, se a liberdade está em risco, não sei o quê, é uma coisa absurda. O Google também botou, quando você entrava no Google Brasil, né, a página inicial também tinha um link de por que essa PL é um problema para sua liberdade nas redes e tal. Uma coisa horrorosa, assim, absurda. Então, assim, a gente vai até aqui, o X está no ar, o debate está instalado, há algumas críticas em relação a Alexandre de Moraes ter tomado essa decisão, inclusive repetindo uma frase dele que é recorrente, né? Que a internet não é terra de ninguém, você não tem liberdade para tudo, mas há alguma ressalva em relação a não ter, por exemplo, consultado a Procuradoria-Geral da República, não sei se ele fará isso agora, a posteriori, e eventualmente ele pode submeter também ao plenário do Supremo Tribunal Federal, porque isso tem sido uma prática comum, dele tomar uma decisão monocrática e depois pegar o referendo do Supremo Tribunal Federal para essas decisões. Mas, assim, meu sentimento é de que desde o 8 de janeiro de 2023, nós não vivemos uma situação tão tensionada com esse ataque a partir do poder econômico, da influência desse empresário, arregimentando seus aliados, da extrema-direita reaglutinada e de sucessivas convocações de Bolsonaro por manifestações populares no sentido de sinalizar para a sociedade brasileira que ele tem aliança, que ele tem uma base popular desestabilizadora, né? Que até aqui não desestabilizou nada. Houve o evento da Paulista, nós vimos, de fato, foi numeroso, não foi desprezível, mas ele começou e terminou na mesmíssima situação. Continua sendo investigado, continua com o passaporte retido, não pode sair do país. Houve delações, houve depoimentos importantes de gente do núcleo duro, pesquisas de opinião, né, aplicadas aos brasileiros indicam que a maioria, na razão de 2/3, são contrários à anistia para os golpistas, mais da metade ainda acham que Bolsonaro foi sim responsável, tentou dar um golpe de Estado.
A semana que passou foi uma semana importante também na direção de uma reflexão, né, sobre os 60 anos do golpe, com alguns atos, discursos, assinaturas, informações relevantes na direção de denunciar o mal que faz o arbítrio. E eu acho que foi uma semana em que o campo democrático se fez mais presente, fez valer suas posições em relação ao campo reacionário, né? Não acho que teve um destaque nas redes sociais, né, no debate público, dizendo que a ditadura foi boa, que é isso mesmo, tinha que torturar, um discurso recorrente de um Bolsonaro da vida. Não me parece que isso tenha ocorrido. Então foi uma semana em que, pese a decisão do Lula de deixar o governo fora, né, do que seriam atos, né, de memória, a gente falou um pouco disso, mas acho que foi uma semana vitoriosa para o campo progressista e democrático. Nós tivemos alguns momentos muito fortes, né? Entrevistas da Heloísa Starling no Roda Viva e no programa da Miriam Leitão, ela que é uma historiadora espetacular. A gente falou do livro que ela está lançando, né, e dos projetos de pesquisa que se relacionam a compreender, a escrutinar, né, a denunciar tudo que foi feito na ditadura, a brutalidade do regime e suas consequências, muitas correlações tendo sido feitas com a realidade brasileira de hoje e aquele momento, né, a perseguição ao movimento negro pela ditadura e a vitória na direção desses movimentos, dessas lideranças, em fazer valer a verdade sobre o racismo existente no Brasil, a instalação, a criação de políticas públicas de enfrentamento ao racismo, embora não todas bem-sucedidas, e a desqualificação do mito da democracia racial, que foi também não uma construção, mas uma adesão da ditadura a isso. Nós tivemos a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos reconhecendo Clarice Herzog como anistiada política pela luta que empreendeu, né, pela verdade, pela justiça, ao assassinato de Vladimir Herzog, o jornalista que foi morto nas dependências do DOI-CODE em São Paulo, em outubro de 1975. Somente em 2013 houve a emissão da certidão de nascimento, constatando que ele foi vítima de asfixia mecânica, que ele foi assassinado, né, nas dependências do Estado, porque a ditadura, no primeiro momento, apresentou a ideia de que ele se suicidou, embora todas as evidências fossem absolutamente contrárias a isso, mas foi um caso emblemático que ajudou a esclarecer a sociedade brasileira, até uma classe média algo encantada com o chamado milagre econômico, de que havia muita brutalidade, de que o arbítrio existia. A mesma comissão de direitos humanos, de anistia do Ministério de Direitos Humanos, pediu perdão aos povos indígenas Krenak, de Minas Gerais, e Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, pelas atrocidades cometidas pelo regime, e uma informação que os pesquisadores da Comissão da Verdade apuraram foi de morte ou desaparecimento de pelo menos 8.350 indígenas. A representante do Ministério dos Direitos Humanos, presidente da Comissão de Anistia, se ajoelhou e pediu perdão à matriarca dos Krenak e a um cacique Guarani Kaiowá, ou Kaiowá. Foi simbólico porque o Estado brasileiro, ao longo dos últimos anos, e a sociedade brasileira, né, debateu muito a questão dos presos políticos, dos mortos e desaparecidos a partir da militância política e secundarizou a questão da perseguição a outros grupos da sociedade brasileira. Por exemplo, os indígenas, por exemplo, os camponeses, quase 2.000 camponeses morreram, foram assassinados. Por exemplo, o movimento negro, inclusive do ponto de vista da produção cultural, né? Bailes black e até mesmo escolas de samba foram os bailes black perseguidos, investigados, oprimidos, com infiltrados, né? As escolas de sambas
as escolas de samba obrigadas a apresentar seus enredos e desfiles à censura, então também sujeitas à censura prévia. E um desses casos aconteceu com a União da Ilha, em 1984, já no apagar das luzes da ditadura. O enredo de 1985 seria a homenagem a João Cândido, e foi, mas a Ilha precisou apresentar o plano de desfile e dizer que a Marinha não seria responsabilizada, criticada, algo assim. Isso eu escrevi numa coluna de 2 semanas atrás, contando a história do papel da cultura no enfrentamento e na lembrança, memória, né, na construção da memória do herói João Cândido. Também o movimento de repressão e controle das periferias e comunidades populares, na cidade e no campo. Eu mencionei os camponeses mortos. Obviamente que qualquer tipo de movimento por direito à terra, reforma agrária, foi reprimido naquela época. Vou citar de novo aqui o Lucas Pedretti, historiador. A gente falou na semana passada do livro que ele está lançando, sobre os direitos humanos, a partir da redemocratização, e ele escreve sobre essa herança da ditadura e chamava atenção, inclusive, para as organizações paramilitares que fizeram para a ditadura, para o exército, o trabalho de repressão, de silenciamento dos movimentos populares. A gente está falando de grupos de extermínio, de esquadrões da morte, nas cidades. O Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, teve muitos da ação desses grupos. No campo, também, milícias armadas, que até hoje a gente sabe que atuam. Então, a gênese tem muito a ver aquele momento, do arbítrio. E eu terminaria lembrando que também na semana passada houve a prisão dos 2 fugitivos de Mossoró, finalmente, depois de 51 dias. Eles foram presos em Marabá, no Pará, pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal, sem que tivesse sido disparado um tiro, ninguém morreu, ninguém ficou ferido, nem policial, nem criminoso, nem população. É boa notícia num momento de brutalidade novamente crescente, em particular em São Paulo, pela Polícia de São Paulo, nesse modelo de confronto e de assassinatos e de homicídios, mas ficou patente que eles tiveram o apoio, ajuda financeira, de armas, de automóveis e de comparsas do Comando Vermelho, do CV, que é uma facção criminosa nascida no Rio de Janeiro, nascida nos porões da ditadura, criminosos comuns que conviveram com presos políticos no presídio da Ilha Grande, deram origem à Falange Vermelha, que depois virou o Comando Vermelho. Então veja como o ambiente carcerário e de arbítrio ele foi absolutamente fundamental para gestar as 2 maiores facções criminosas em atividade no país, e hoje já muito além, com influência muito além dos territórios de origem. O Comando Vermelho hoje é a 2ª maior facção criminosa do Brasil, mas é a mais antiga e é dos anos 70, portanto, da ditadura. A origem está ali, no presídio da Ilha Grande, hoje extinto. E o PCC, Primeiro Comando da Capital, que também nasce do sistema carcerário de São Paulo a partir do massacre do Carandiru, em 1992. E aí o que mostra a necessidade de uma ação mais ampla de enfrentamento às facções criminosas, que são, obviamente, que hoje estão nacionalizadas, Mas eu contei essa história enorme, que é quase um outro bloco, Não, é porque assim, eu comecei falando o seguinte, antes desse longo relato. Talvez seja, desde o 8 de janeiro de 2023, o momento de maior visibilidade, aglutinação, demonstração de força desse campo. E aí eu preciso lembrar que, a despeito de fazer essa demarcação temporal, nesses primeiros dias de abril, aconteceram coisas muito importantes no campo democrata, progressista também nessas últimas semanas, no sentido de maior conscientização, no sentido também de uma demonstração de construção de rede
né, do Brasil com países democráticos, a França, né, de Macron e, portanto, em alguma medida a Europa. Antes do Macron, tinha vindo ao Brasil o Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, também do campo democrático. Então, assim, é isso, são as forças. O Brasil está muito inserido nesse sul global, não necessariamente comprometido com a democracia, como entendemos, mas comprometido com alianças, né, econômicas, enfim, culturais, geopolíticas, de diálogo, que também fortalecem essa rede, né, de enfrentamento a esse extremismo de direita que se recompõe e que se conecta ao mundo. Então, assim, é isso, é o futuro em disputa ainda, né? E essa atuação do Elon Musk talvez seja, quer dizer, é um capítulo, e nem descarto que não seja um capítulo em reação a esse movimento que também é de aproximação do outro campo, né? Então, acho que é isso, é um momento de se informar, de esclarecer, de cobrar do legislativo, do executivo, do judiciário, medidas que continuem defendendo as nossas instituições democráticas, ainda que algumas críticas sejam pertinentes, mas é preciso ter a medida do que a gente está defendendo. É uma democracia imperfeita, ainda ceivada de desigualdades, e a reflexão sobre a ditadura mostra isso. Aliás, a violência policial também é uma herança, né? Eu falei dos grupos de extermínio, das milícias no campo, mas a atuação da polícia militar, dos modelos de forças de segurança, também vem daquele período, né? Mas, assim, tem coisa acontecendo do outro lado também. Vou lembrar o senador Randolph, que uma vez falou isso, mas a frase não é dele, não, acho que ele repetiu. Enquanto tiver bambu, tem flecha. E acho que está todo mundo nos dois campos tentando fazer valer suas posições. Então, não é tempo de relaxar, nunca foi tempo de relaxar, mas acho que tem coisas importantes acontecendo também no campo de defesa da democracia e de fortalecimento das instituições. Então tá, Flávia, hablou a beça, e acho que, enfim, tá só começando, né? Especialmente por esse oceano. Fala. Não, faltou dizer, porque teve mais uma situação que eu não mencionei, mas a Conselho de Direitos Humanos, também ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, anunciou na semana passada a reabertura do caso Rubens Paiva. Rubens Paiva foi o deputado, aliás, por acaso, não por acaso, ele é pai do Marcelo Rubens Paiva, escritor. Eunice Paiva, a mãe de Marcelo e de outros 4 filhos, também, como a Clarice Herzog, assumiu a cobrança, né, a reivindicação por justiça, por verdade e justiça, e 53 anos depois, a decisão de reabrir o caso Rubens Paiva, que foi deputado federal, que foi preso, torturado e assassinado também pela ditadura militar, sendo que o corpo dele jamais apareceu. E também a notícia de reabertura desse caso é de estampar, né, a brutalidade do arbítrio. A Clarice, a Eunice a Eunice Paiva morreu em 2018, no dia 13 de dezembro. Gente, lembra que na semana passada eu falei tanto do orixá, tempo é orixá? Ela morreu no dia 13 de dezembro de 1918, quando o AI-5, que foi o ato institucional mais brutal, mais violento da ditadura, completou 50 anos. Ela morreu na data em que o AI-5 completava 50 anos. Essa semana também, na semana passada, também morreu, aos 103 anos, o deputado estadual por Minas Gerais, o Clodeismith Riani. Ele morreu aos 103 anos, no dia 4 de abril de 2024, 60 anos depois do dia que ele foi preso pela ditadura. Foi preso, torturado, saiu do país, ele que era do PTB, e um aliado de João Goulart. Ele morreu em Juiz de Fora, e aí exatamente nessa data. E as datas, elas não podem ser coincidências. Elas são justamente para revirar a história.
para revirar esse pacto de silenciamento e de soterramento que classes dominantes e que o autoritarismo impôs ao Brasil. Mas volta e meia, o tempo faz emergir essas situações. Então era isso que eu queria falar. Vamos para o próximo bloco, né? Vamos, né, Flávia? Que eu achei que fosse ser um assunto rápido. Eu tava falando, gente, esse negócio de Elon Musk não rende nada. E ela já, pá, 1 hora quase de episódio. Mas, enfim, é isso. Vamos ver o que abriu reserva. Promete, esse ano de eleição vai ser difícil. Não será o nosso primeiro ano eleitoral aqui comentando, né, no ângulo de grilo. Eu acho que já vai ser o nossa terceira eleição de ângulo de grilo, 2020, 2022 e 2024. É isso aí. Então, falaremos ao longo do ano desse ambiente de tensionamento que vai se mostrar de muitas maneiras, né? Por mais que a gente esteja falando aí de eleições municipais, vai ter tensionamento. Então, continuem aqui com a gente no Ângulo de Grilo. E esse mês também promete, com as próximas movimentações do Bolsonaro, do bolsonarismo e o que mais o Elon Musk vai aparecer falando aí nas suas redes sociais. Vamos acompanhar qualquer coisa. A gente volta, obviamente, nesse tema na terça-feira que vem. Falemos de posse, então. Vamos lá. Minha gente, na última sexta-feira foi a cerimônia de posse de Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras, na cadeira número 5. A gente já falou disso aqui bastante no Ângulo de Grilo, no nosso episódio especial de 4 anos, que foi em agosto do ano passado. Foi logo, a gente entrevistou o Krenak, foi nosso convidado especial. Logo naquele momento em que começava a surgir esse boato, essa história dessa candidatura do Krenak na cadeira número 5, enfim. Nós falamos com ele sobre isso. Teve votação, né? A eleição dele aconteceu em outubro do ano passado e a cerimônia de posse foi na última sexta-feira. E, bom, primeiro, acho que vale a gente passar pelas nossas primeiras impressões. Foi super emocionante, eu acho, que ver não só o Ailton Krenak nessa posição de imortal, tomando posse nesse lugar que é tão elitizado, tão excludente, tão pouquíssimo diverso, né? A gente falou já disso aqui em outros momentos, quando tinha a história, quando teve a votação da Conceição Evaristo ser ou não, né, a próxima imortal, e a Conceição perdeu a votação, mas quando teve essa campanha quase, né, do Ailton Krenak se candidatar à cadeira número 5, a gente também falou disso, inclusive com ele, né, de que espaço é esse, e se é importante estar nesse espaço. Mas foi uma noite muito bonita desse reconhecimento do Ailton Krenak, esse primeiro representante indígena na ABL. Tinham dezenas de pessoas indígenas de várias etnias diferentes que foram prestigiar esse momento, comemorando, em festa. Foi a posse, segundo informações, né, que tivemos no local, né, Flávia, com mais imortais dos últimos tempos presentes, então realmente foi todo mundo. Gil estava lá, Dona Fernanda estava lá, ela inclusive passou, ela que foi quem que colocou, né, o colar no Krenak, e ele fez um discurso muito leve, divertido, engraçado, por um lado, de muitas alfinetadas, né, no outro. Alfinetadas profundo, que ele dá de forma muito bem-humorada, né, como ele também deu aqui no Ângulo de Grilo durante nossa conversa. Quem não ouviu, vai lá ouvir, que é imperdível. Mas eu acho que eu destacaria, assim, dentro desse universo, primeiro, obviamente, a questão dessa representação indígena, né, e como foi bonito ver aquele espaço tão elitizado, tão colonizado, que é você pensar, né, uma academia brasileira de letras, o que significa essa literatura, quem são essas pessoas, se você pensar na falta de diversidade absoluta que existe, né,
dentro desses imortais, desse grupo tão seleto e tão elitizado do que significa essa literatura brasileira, essa intelectualidade brasileira. A gente, enfim, eu questiono demais esse espaço, a gente questionou isso naquele Ângulo de Grilo, mas foi muito bonito ver pessoas indígenas de várias etnias presentes nesse espaço. A mesa ali da posse, né, que estava Margarete Menezes, ministra da Cultura, uma mulher negra, Silvia Almeida, também um homem negro, nosso ministro de Direitos Humanos, estava Joênia Wapichana, presidenta atual, né, da FUNAI, e o Eloy Terena, que estava de ministro interino dos povos indígenas, porque Sônia Guajajara não foi, não sei exatamente o motivo. Então, uma mesa também muito diversa para celebrar, para prestigiar, para comemorar a posse. Tinham muitas pessoas negras também, então você vê que, como convidados, né, também. Então, tinha uma diversidade também de público ali, prestigiando, interessado e comemorando essa posse de Ailton Krenak nessa cadeira número 5. Outra coisa que eu queria destacar, além obviamente, dessa representação, né, tão importante, foi o que ele falou da oralidade, né? A própria, no discurso de abertura. A Heloísa Teixeira fez o discurso de abertura e ela falou, o Ailton Krenak fala que ele não escreve parágrafo, né? Que ele faz discursos e conta histórias, e esses discursos e essas histórias são transcritas, mas que ele é um contador de história e não um escritor de parágrafos. E no discurso dele, ele também falou disso, de como a linguagem dele é a oralidade, é a história falada, né? Como ele não é um escritor de livros, como a língua dele é oral, como as histórias que ele conta e os pensamentos dele, enfim, tudo que ele que foi materializado ali de forma escrita, na verdade, vem da oralidade. E até falou sobre os griots, né? Que são esses contadores de história do continente africano que fazem essa transmissão de histórias, de saberes, de tradições populares de forma oral, a partir da oralidade. Então eles fizeram essa referência à importância da oralidade. Ele também falou dessa coisa da língua portuguesa e da língua brasileira, o que é essa língua que a gente fala, que não é português, né, que é um português que só existe no Brasil, então é esse idioma brasileiro que a gente fala, que também tem variações imensas dentro do país e as outras línguas que se falam no Brasil, inclusive entre povos, né, os idiomas, os troncos linguísticos indígenas, os idiomas das etnias, os tantos povos indígenas que nem falam ou falam muito pouco esse português brasileiro. Então, eu acho que também cabe aí um questionamento de todos nós de entender essa língua, essa academia brasileira de letras e esse lugar, apesar de eu ser uma entusiasta, né, do português brasileiro, eu sou uma fã do português brasileiro. Eu acho que a gente tem uma riqueza linguística de vocabulário que praticamente nenhuma língua no mundo tem, de uma sofisticação absurda, mas que não é nem de longe a única língua que a gente fala, o único idioma que a gente fala no Brasil, né? Então ele também trouxe essa variedade linguística que é imensa no nosso país, como a gente tem uma extensão territorial e de culturas e idiomas que é completamente diferente de uma pessoa do Sul, uma pessoa do Nordeste, uma pessoa indígena. Eu acho que ele trouxe muito no discurso dele, de forma muito, obviamente, educada e gentil e de maneira nenhuma fazendo desfeita a essa posição que ele está ocupando, mas muitas críticas embutidas a esse lugar. Então ele fala, quero referenciar as mulheres aqui dessa academia, as minhas colegas de cadeiras aqui, né, que também são mulheres e que chegaram primeiro, né, nesse ambiente, o que ele quis dizer, né, nesse ambiente tão hostil, que foram as primeiras que adentraram a esse lugar que é tão masculino. Então, as mulheres chegaram primeiro para compor uma diversidade e agora estão chegando, né, o Gil ali como uma pessoa negra agora, e ele também como homem indígena, mas ele falou, eu sempre fico mais confortável em lugares que tem mulheres, né? Onde um ambiente que já foi
que já foi dominado, que já incluiu mulheres de certa forma, já me deixa um pouco mais confortável. Então também foi uma alfinetada a essa maioria absurda de homens brancos, né, também nesse lugar da academia. Ele, em algum momento, também criticou Israel em relação a essa guerra imposta pelo Estado de Israel, pelo governo de Israel, na Palestina. Então, também foi outro momento, assim, ele estava falando de outra coisa e ele rapidamente citou ali, né, o massacre que o governo de Israel tem feito na Palestina. Então, foi um discurso que ele foi dando se colocando e se posicionando de forma muito direta, na minha opinião, mas você vê as críticas, os comentários, as análises dos discursos, você vê que muita gente não entendeu nada, né, do que ele falou ao longo do final de semana. Isso ficou bem claro, assim, como algumas mensagens realmente não foram compreendidas. Mas, assim, eu acho que ele foi muito posicionado a um lugar de... Entendo, e em determinado momento até repetiu o que ele falou aqui no Ângulo de Grilo, quando ele comentou, que era: eu não dou muito exatamente importância, mas eu entendo que esse é um lugar relevante para se estar. Então ele referenciou todos os ocupantes dessa cadeira número 5 antes dele, né, a importância desse local, mas eu acho que foi muito claro em se colocar ali como estou fazendo isso porque é importante esse lugar de representação para os povos indígenas, para ter uma representação indígena nesse lugar. Mas ele já tinha falado aqui, acho que deixou muito claro no discurso, no posicionamento dele, como esse é um lugar absolutamente excludente, de pouquíssima diversidade, e que tem feito uns acenos, assim, mas não é um lugar exatamente amigável. Então ele lembrou também, eu quero que Flávia Al comente junto comigo. Até me assustei. Porque ele falou da história do perdão, que eu falei aqui no Ângulo de Grilo. Achei que estava demorando de você falar. Eu tinha esquecido. Porque eu falei aqui no Ângulo de Grilo da semana passada, quando ela falou o negócio do perdão, a ditadura, o governo deve um perdão, perdoar, mas não esquecer que eu falei, olha, esse negócio de perdão aí, lamento, eu sou contra esse negócio de perdão. E ele falou exatamente isso. Eu quero ver se eu acho a frase que ele falou, que o pedido de perdão da Comissão da Anistia aos povos originários não muda nada. Então, essa história de... Ele que falou, não fui eu. Que essa história de perdão é muito pouco. E ele ainda falou, você pode, então, como é que ele falou? Ai, meu Deus, teria que pegar. Minha mãe que anotou as coisas, eu não anoto nada e depois eu esqueço tudo. Mas ele falou exatamente que essa carta do perdão não pode ser uma cartada de você faz tudo o que você quiser, né? Você tortura um povo, você comete, enfim, genocídio, você mata, você persegue, e depois essa carta do perdão como se isso fosse mudar alguma coisa. Que perdão é muito pouco e não muda nada, né, na história de massacre dos povos indígenas, que não só na ditadura, mas que segue até hoje. Então ele se colocou ali contra esse discurso de que o perdão seria uma reparação, que perdão não é reparação para o que foi feito pelo Estado brasileiro contra os povos indígenas, e que pedir ou não perdão é irrelevante. E eu estou com ele nesta opinião até o final. Então, aplaudir, ó. Quero trazer a aspa aqui do que ele falou, quando ele cumprimentou as integrantes da mesa e os imortais, e as mulheres imortais, que falou que essas mulheres imortais estavam trilhando com o mesmo estranhamento esse lugar que eu estou agora. Não é uma questão de gênero, é uma questão de perceber o mundo de maneira diversa. Então, em vários momentos, ele fez essas alfinetadas, óbvia e cristalina falta de diversidade da academia, do quadro, né, de imortais da academia. Muito provocativo a essa falta de diversidade, a esse ambiente elitizado. Então, apesar de ter sido um discurso muito leve, muito bem-humorado, né, em que ele se permitiu
às vezes improvisar, às vezes fugir um pouco do que ele tinha descrito, do que ele tinha escrito ali no discurso que ele ia rolando, e aí acabava enveredando para um outro assunto, daqui a pouco voltava, mas ao longo, assim, foi 1 hora, até mais de 1 hora de discurso, 1h10 de discurso. Em vários momentos ele foi muito, muito provocativo, especialmente nessa questão da falta de diversidade e dessa perseguição e do massacre do Estado brasileiro e esse projeto, né, de república do Estado brasileiro, que sempre teve como objetivo massacrar os povos indígenas. Então ele não deixou barato. Essa questão das mulheres é uma questão que eu destacaria no discurso, na fala dele. Assim como também, na semana passada, aqueles episódios que eu mencionei relacionados à ditadura, à anistia, eles estão intimamente relacionados ao protagonismo feminino. Inclusive, o Ivo Herzog, quando faz o discurso de agradecimento pelo reconhecimento da mãe, Clarice, ele diz que, numa conversa com Marcelo Rubens Paiva, eles disseram constataram, né, que os pais que eles perderam foram vítimas, mas as verdadeiras heroínas, né, do enfrentamento, da luta pela democracia, da luta contra a ditadura, foram as mães, Clarice e Eunice, justamente pelo posicionamento recorrente de mulheres na busca por justiça. E eu, inclusive, obviamente, acrescentaria todos os movimentos de mães de vítimas da violência policial, mulheres negras periféricas, sem recursos, que se apresentam. A gente já falou aqui outro dia da Ana Paula, falamos tanto, né, no desfile da Portela, né, um momento emocionante das mães de vítimas da violência. Então é recorrente que você tenha, no enfrentamento à brutalidade, o protagonismo, o papel das mulheres, nem sempre reconhecidos, né? Quase nunca reconhecido. Então achei importante isso. E o Krenak fez divinamente essa ponte, chamando muita atenção para o discurso da Heloísa Teixeira, né, que o apresentou, para a dona Fernanda, ele fez referência à amizade deles, à insistência, e a Raquel de Queiroz, que foi ocupante da cadeira 5, que tem uma tradição, né, na academia. Se é eleito, tem um discurso de apresentação, de recepção, que no caso foi feito pela Heloísa Teixeira. Aí tem a entrega do colar, da espada e do diploma, a assinatura do livro e o discurso do novo membro tornado imortal. Mas a ideia da imortalidade da Academia Brasileira de Letras, ela inclusive se consolida na obrigação que o novo imortal tem de lembrar dos anteriores, dos que o antecederam na cadeira, tanto do patrono quanto dos demais imortais. E ele fez algumas referências, por exemplo, a Bernardo Guimarães e acho que a Raimundo Correia, mas fez muitas referências a Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a se tornar imortal apenas em 1977, né? Quando a academia estava prestes a completar 80 anos, né? Ou estava completando 79 anos de existência. Então ele diz, eu sou o representante indígena que chego com a academia fundada há 126 anos e também na cadeira 5, a cadeira que ele diz que é um personagem, né? Ele fala da cadeira como uma entidade. Né? Uma entidade. Ele fala da cadeira como uma entidade. A primeira mulher a ocupar foi Raquel, em 1977, e Raquel de Queiroz, que escreveu o 15, né, seu romance mais famoso, o primeiro romance, e que ele disse, né, inaugurou o regionalismo nordestino. Foi muito bonito ouvi-lo falar, e ele falou não só de Raquel, mas dizendo que ele teve, ao longo da vida, muita proteção do mundo feminino, e que isso o tornou uma pessoa melhor. Então ele falou das parentes, da mãe, das mulheres, das filhas, das netas, e chega na academia também pelas mãos, né, com um discurso de apresentação de Heloísa Teixeira, concluindo
com essa abordagem que a Isabela trouxe de não é uma questão de gênero, é uma questão de misturar visões de mundo, formas de ver, de estar, que é a grande defesa da diversidade. Não é sobre ser mulher, homem, preto, é sobre emprestar essa vivência, essa experiência, esse modo de vida num debate público, num debate intelectual, num ambiente intelectual de alto nível. E aí, o discurso do Krenak, ele foi até em algum momento incompreendido por muita gente. Muita gente que está formatada, encaixotada na rigidez da Academia Brasileira de Letras, não entendeu que aquela posse e esse novo imortal é uma presença disruptiva, justamente porque ele vem da oralidade. E olha que a Heloísa Teixeira avisou isso, desenhou. Isso aqui é um marco, porque o Krenak diz que não escreve, que são as falas dele que são transformadas em escrituras e em livros. Isso é sabido, né? Porque os livros têm... a gente falou até disso aqui no episódio de 4 anos, e os livros começam com aviso de esse livro foram palestras e eventos e seminários que foram dados durante o período X a X. Então tem esse aviso nos livros que são transcrições de falas, de palestras, de eventos que ele participou, organizados como um livro. Pois é, porque é a oralidade escriturada. Mas o que ele é um escritor, um intelectual, né, um filósofo da oralidade. Parecido com o que Nego Bispo também falava, né? Aí vindo dos saberes quilombolas. Então, acho que teve gente que não entendeu isso. Eles tinham um tabletzinho, né, com um roteiro de tópicos, e ele discursou a partir daquele roteiro, abrindo picadas nesse roteiro, o que muita gente chamou de improviso. Mas isso não é exatamente improviso, é a materialização do processo criativo do Ailton Krenak. E isso devia ter ficado mais claro, porque inclusive saíram reportagens dizendo que ele falou de improviso. Ele fez uma fala bastante longa, durou mais de 1 hora, e a Maria Bittencourt definiu, e eu achei muito apropriado, como um discurso rio, cheio de curvas, cheio de meandros, algumas poças, né? Porque às vezes ele se detinha num determinado ponto, e quando ele acabou subitamente dizendo assim: chega, não vou mais contar histórias para vocês hoje. Acho que é alguma coisa assim, né? Vou parar de contar histórias para vocês hoje. Então, é uma janela, gente, que se abre em relação ao que significa ser imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu queria chamar a atenção para a deferência, a homenagem que ele fez também a Machado de Assis, dizendo que essa defesa da diversidade não é coisa nova, que o Machado já pensara a Academia Brasileira de Letras com esse espaço de diversidade, de mistura de conhecimentos. Então, assim, não adianta pensar que a gente é que está inventando uma coisa muito nova. Isso estava na origem, e se perdeu, aí é uma outra questão, né? Ele fez uma referência linda a Carlos Drummond de Andrade, que não foi da Academia Brasileira de Letras, e é interessante quando um imortal cita uma referência literária, que ele diz que ele usa como remédio, como conselho, né? Como alimento. Acho que ele usou até alimento. Eu acho que ele falou remédio, que usa em momentos que ele se sente perdido, não sabe exatamente o que fazer, ele recorre a Drummond como um remédio. Pois é, um escritor, um intelectual das Minas Gerais, assim como é Ailton Krenak. Ele falou muito e de forma muito crítica, mas com uma doçura imensa, sobre colonização, né? Ele fala longamente sobre o sapiens predador, que é essa capacidade, né, que o ser humano tem de oprimir, controlar e violentar o outro. Foi muito interessante.
esse trecho. O discurso está disponível, né, no YouTube da Academia Brasileira de Letras. Eu recomendo muito porque é uma aula. E recomendo, inclusive, para os alunos do Enem, para quem faz Enem, porque a questão é importante. Olha, 2 coisas que a gente já falou de indígenas, além da posse do Krenak, falei do reconhecimento do perdão, né, pedido pelo Estado brasileiro aos povos, um deles, Krenak, da brutalidade da ditadura e da violência como um todo, violência de Estado como um todo. É verdade, a Isabela tem razão, ele falou que não cabe Estado pedir perdão ou aceitar esse perdão, porque o Estado tem como atribuição o uso da força, então se ele pode usar força, ele usa e não tem perdão. E foi interessante porque ele falou isso diante do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que integrou a mesa, assim como a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e como o secretário executivo, representando a ministra Sônia Guajajara, o Eloy Terena. Ministra dos Povos Indígenas, a Isabela já mencionou a Joênia Wapichana. Eu me emocionei profundamente com a foto dessa mesa. Eu achei assim que foi uma das coisas foi a mesa mais forte que vi na Academia Brasileira de Letras. Eu já fui a algumas posses, fui inclusive à posse do Gilberto Gil e da Heloísa Vilela, que também foi uma posse com muita diversidade, a partir da atuação de Heloísa no campo da comunicação popular, né, da produção de memória, de conteúdo no campo popular, e tinha muita gente de movimentos sociais, de LGBT, tinha drag queen, tinha de um tudo. Mas a posse do Krenak foi, de fato, muito forte do ponto de vista simbólico, pela presença de muita gente preta, né? Nós, inclusive, eu e Isabela assistimos ao lado da Eliana Alves Cruz, mas estava também Muniz Sodré, professor Muniz Sodré, professor Júlio Tavares, o Átila Roque, que conheceu o Krenak no Japão, nos anos, acredito que 80. Eles são amigos de longa data. Heloísa Larkin, viúva do Abdias Nascimento. Tinha muita gente. Nossa, Conceição Evaristo, né? Presidente da Afropatota. Que ela presidente tá em nacional, todas. presidente de honra. As duas. A presidenta e a vice, Flávia Ol e ela. Só na afrofofoca depois do discurso. Mas assim, ele fez também um reconhecimento, não só à oralidade, né? A produção e a transmissão oral de conhecimento pelos povos indígenas, mas também pelo povo preto africano, pelas etnias africanas. Falou do papel dos griots, né? Que griots são... Foi bonito até, ele falou, são enciclopédias... Bibliotecas ambulantes. Ambulantes, volantes, andantes, algo assim, né? E que eles têm passe livre para adentrar outras comunidades, outras etnias, pelo reconhecimento dessa intelectualidade, dessa capacidade de reter, guardar informações e transmitir informações. Fez, inclusive, nesse momento, uma provocação que muitos entenderam como homenagem, mas eu entendi como provocação aos escritores Mia Couto, de Moçambique, e José Eduardo Agualusa, de Angola, né? Brancos, talentosíssimos, grandes escritores, mas ele diz: Mia Couto e Agualusa ainda vão contar o que aprenderam com griots africanos, gente preta de África, para escreverem livros tão incríveis. Então, um recado muito claro em relação a como a oralidade pode e né? Pode ser e é apropriada, né? E na literatura brasileira a gente tem milhões de casos também. Bom, também, né? O fato da BL basicamente só ter branco, pelo amor de Deus, significa o quê? Peraí, né? Com a eu falei isso. Não, então, eu tô concordando com você. Não só o que você falou, não, da apropriação africana e brasileira também, claro, porque um país que tem uma cultura tão profundamente marcada pelas tradições e pela cultura ancestral de herança africana negra e também dos povos originários, dos povos indígenas. E a intelectualidade brasileira só é reconhecida
premiada e vista do ponto de vista branco, significa o quê? Que é a cultura europeia e portuguesa que está sendo disseminada nesses escritos ou não? Ou é também essa cultura africana, também essa cultura indígena, também essa cultura negra, que é descrita, escrita e disseminada e passada por esses escritores brancos que conseguem o reconhecimento, a fama, o dinheiro, a popularidade, esse reconhecimento todo às custas dessa cultura brasileira que é, enfim, infelizmente, não naturalmente miscigenada. É a mesma coisa. Só tem branco na BL. Eles produzem todo o conteúdo e cultura e saber do Brasil? Fala sério. Enfim. Bom, já tá aí a consciência crítica. Não dá. Mas achei importante. É porque eu acho lindo, gente, o Krenak lá, mas assim, não dá, entendeu? Não dá para 2024 a gente ainda continuar legitimando esses lugares desse jeito, ainda que seja lindo a posse do Krenak, ainda que seja maravilhoso Gilberto Gil, ainda que a gente ache muito importante que a Conceição seja imortal da BL, ainda que isso seja um espaço importante, tem que ter uma mão que acha que isso é importante, tem que ter uma mão que acha que isso é um absurdo. Eu acho as duas coisas. Continuarei achando, vocês sabem disso, eu sempre falo isso aqui. Mas segue o baile. Então, digo isso e destaco mais 2 pontos. Uma fala que eu acho que ele atribui, não sei se ao Marcos Lucchesi ou ao Sequim, que falando sobre a posse na BL, ele disse, ele ouviu, né? Ele, Krenak, ouviu. O rito é tudo. E aí ele faz uma fala linda sobre rito. Isso é logo no início do discurso dele. Rito é uma das maneiras de a gente instituir mundos. Produção de sentido é um rito, né? Reza, oração, procissão. Então, é um pouco como ele explica ter se submetido a essa tradição ritualística da Academia Brasileira de Letras e como a produção de conteúdo, a produção de mundo. E isso está muito no livro dele, nos livros dele, né? A ritualização, os sentidos, né? Que são... Eu achei muito bonito esse início da fala, um pouco contextualizando, né? Essa presença na ritualização, e a posse foi pontuada de rituais, não só o ritual da academia, imposto pela academia, mas os dele próprios, né? Ele usou a faixa indígena, que eu ainda não consegui descobrir o nome, mas é uma faixa tecida, né? Com fios de algodão, que é uma característica dele e que é uma referência do povo da etnia Krenak. Tinha muitos representantes de etnias indígenas com as maracas, que faziam o som que eu aprendi, que é de evocação à ancestralidade, de saudação à ancestralidade. Foi muito ritualizado. E o próprio buffet, que foi muito comentado, né? Mas que trouxe algumas referências também do ritual de alimentação. Não só os alimentos, né, frutas, as raízes, mas a forma de comer, que eram cumbucas que você bebia, as frutas, né, cortadas numa grande bacia que você comia com a mão, aliás, uma coisa dos deuses, né? Nossa, tinha um abacaxi com pimenta rosa. Abacaxi a goiaba. Nunca imaginei essa combinação e realmente, gente, experimentem. Uma beleza. E assim, então você comia com a mão. Então, assim, estavam lá os rituais presentes e eu achei isso muito bonito. E, por fim, a frase que, inclusive, foi destacada, né, no Instagram da ABL, que é, de fato, um primor, em que ele fala sobre representatividade. Desde que me convidaram, ou que me animaram a me mover até essa cadeira número 5, eu me perguntava, será que nessa cadeira cabem 300? Como Mário de Andrade teria dito, eu sou 300. Olha que pretensão. Eu não sou mais do que um, mas eu posso invocar uns 300. Nesse caso,
305 povos que nos últimos 30 anos do nosso país passaram a ter a disposição de dizer: estou aqui. Sou Guarani, sou Chavante, sou Kayapó, sou Yanomami, sou Terena. É lindo isso, gente. Isso é de uma beleza, de uma força, né? De uma profundidade. É isso. Eu não cheguei aqui sozinho. Vocês é que pensam que eu sou um, né? Podem pensar que eu sou um, mas eu não sou. E com essas múltiplas vozes, não necessariamente com essas múltiplas escritas, né? Vozes no sentido da transmissão e do registro criativo de produção de mundo a partir da voz. E eu me emociono de estar falando isso aqui num podcast que é essencialmente uma produção de oralidade, né? E tem tudo a ver, muito ancorada na nossa ancestralidade, muito ancorada em tantas outras vozes, existências que nos representam e que não necessariamente tiveram ou têm a possibilidade dessa transmissão de conteúdo, de suas mensagens se fazerem ouvidas. Foi bonito demais. E eu acho que desde sempre a gente... Já tem tempo, né, que a gente fala... A ideia do Ângulo de Grilo também ser um podcast, né, ser áudio, também não foi exatamente por acaso, né? A gente já falava sobre isso, dessa importância da oralidade, o fato dessa transmissão de saber oral, de como quase tudo em relação às histórias da nossa família foram coisas contadas e faladas e muito pouco documentadas de forma física, de forma material. Até porque, né, quando você pensa na população negra do Brasil, a gente não tem, né, esses documentos, esses registros, essas certidões, esses papéis, então, essas fotos, né? Então, é praticamente tudo passado de forma oral. Então, de fato, o Ângulo de Grilo não é um podcast só porque estava na moda lançar um podcast, mas porque na nossa vida e na nossa história também é completamente marcada pela oralidade. E por mais que todo mundo, na minha família, mas também em todas as famílias as pessoas contam histórias. Não necessariamente, né? Tem muita família que as interações aconteciam, por exemplo, por carta, que tem carta dos avós, né? Que o avô ia não sei aonde, mandava cartas, e os telegramas, e tem as certidões, os inventários. Então, não é só porque nós, seres humanos, falamos quase todos, né? Que as pessoas se comunicam de forma verbal, que a trajetória das famílias e as histórias das famílias também se dá, a memória da família se dá dessa forma. Tem muitas outras famílias em que isso existe de outra maneira. É isso. Para fechar esse capítulo, este bloco, encerramos. Tanto que eu tinha certeza que a minha mãe me deixaria coisas escritas e eu fui absolutamente surpreendida por nada. E eu também não escrevo nada. Não, ela também não. Só por obrigação, também, só por dever. Exatamente, não escrevo nada. Toda semana a pessoa produz há 30 anos uma quantidade absurda de texto. Mas, de fato, as nossas histórias familiares não são escritas. Eu acho que nesse sentido eu escrevo mais pessoal, registros pessoais eu já escrevi mais, hoje em dia eu escrevo menos, mas eu sempre fui mais de botar no papel, de lidar por escrito. Mas não é exatamente como a gente comunica, né, as nossas histórias familiares. Enfim, já estamos enveredando para outra coisa. Pois é, já mudou. Vamos encerrar esse bloco total. Que já tem 1h30 de episódio. Final. E vamos finalizar este Ângulo de Grilo, pelo amor de Deus. Bom, então vamos deixar aqui os nossos pop-ups de fim de episódio, de terceiro bloco. Primeiro, uma atualização que acho que vale deixar esse marco aqui. A gente que falou tanto nos últimos anos sobre trabalhadores resgatados a condições análogas de escravidão, né? Especialmente
em ambiente doméstico, trabalhadores domésticos estando em condições análogas à escravidão em residências de pessoas físicas. Foram casos que tomaram muita popularidade e proporção nos últimos anos, esses resgates, a gente comentou bastante isso aqui no Ângulo de Grilo. E fato é que na semana passada o governo federal atualizou a lista suja do trabalho escravo no Brasil. 204 nomes foram incluídos nessa lista, a maior inclusão já realizada segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho voltou. Bom, a lista agora soma 473 nomes entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. É importante dizer que esses nomes só são adicionados a esse cadastro, a essa lista, depois da conclusão do processo administrativo que julgou esse caso. Então, são casos que agora são 473 nomes de casos que aconteceram, né, de fiscalizações, de ações fiscais que aconteceram a partir de 2018 até 2023, foram as últimas fiscalizações, e aí as inclusões agora, né, em 2024, a inclusão nesse cadastro. Muitos casos de pessoa física, que você vê que a quantidade de trabalhadores envolvidos é um trabalhador, né, resgatado, e aí você vê que era uma residência, tem escrito residência, no número, na rua tal, número tal, residência da família tal, e aí é o cadastro que é um CPF, né, não é um CNPJ, não era uma empresa. Muitos cadastros que tem área rural, fazenda, lavoura, extração de não sei o quê, granja, sítio. Então, muitos trabalhadores resgatados em zonas rurais, e aí números maiores, né, de trabalhadores resgatados, 15, 10, 20. E eu acho que dá para entender bastante qual é a tônica aí, quando a gente está falando de trabalho escravo e de condições análogas à escravidão hoje em dia no Brasil, que se divide basicamente, eu acho que a maioria, como a gente consegue observar, em zona rural, né? Então trabalho em campo, em lavoura, em território extrativista, e também trabalhadores domésticos. Tem, óbvio, no meio disso também, de confecções, né? Trabalhadores, e aí a maioria estrangeiros, às vezes, resgatados de confecções, especialmente em São Paulo, né? Ali na zona central de São Paulo. E também em obras, trabalhadores da construção civil. Mas eu acho que o que dá a grande tônica do que dita as regras, né, do trabalho análogo à escravidão ainda hoje no Brasil é o trabalho doméstico e é a zona rural. Então eu acho que vale, eu vou deixar aqui a lista na íntegra para a gente olhar, para vocês olharem, para vocês verem, especialmente aí no estado, né, de vocês, tem essa divisão por estado. Então, para ver se você não conhece, né, os nomes das pessoas físicas, se não é uma pessoa conhecida na cidade, conhecida da família, porque isso é relevante da gente ter em vista. Nem tudo é amplamente divulgado, mas a gente saber também quais são essas empresas, essas construtoras, essas confecções, essas fazendas que estão envolvidas em trabalho escravo até hoje em dia no Brasil. Então, esse é um ponto aqui para a gente registrar. Quer falar alguma coisa disso, Flávia? Eu posso seguir? Podemos seguir, sim. Esse assunto é muito importante e está sendo ressuscitado, né? Houve um descaso muito grande do governo anterior em relação a essa agenda, e eu só destacaria o eixo que é o mais dramático, né, do trabalho escravo, vou chamar assim, que é a questão do trabalho doméstico, né, em condições análogas à escravidão. Porque você efetivamente depende de alguma... Não é uma fiscalização ordinária que vai desvendar essa situação. E muitas vezes esses casos eles se alongam por décadas, né? Recentemente tivemos o caso de uma mãe e um filho tornados réus por escravizarem uma senhora de 85 anos por 72 anos. Então, o sequestro de uma vida inteira. E algumas situações que são tratadas como uma infração trabalhista, mas que, na verdade, é uma violação muito maior, civil, criminal. Cárcere privado, né, tortura. E esse caso foi um caso emblemático,
porque a justiça resolveu torná-los réus. Então é mais do que pagar uma indenização, devolver o dinheiro e oferecer condições monetárias. É sobre crimes mesmo, crime contra a humanidade, né? Crime contra um ser humano. Era isso. É isso. Bom, então, nosso próximo tópico, que eu queria passar rapidamente, é o caso da escritora Rosiana Murray, de 73 anos, que foi atacada por 3 pitbulls na semana passada, na sexta-feira, em Saquarema. Bom, eu acho que, pelo menos, assim, as minhas redes sociais foram tomadas por esse assunto, né? É uma raça violenta? É a forma como é tratado? É uma questão genética? Precisa de adestramento? Só o adestramento resolve? Tem a ver com a forma como é criada? Com o dono? Enfim, eu acho que tem 1 trilhão de opiniões sobre isso, né? Eu vi várias pessoas falando sobre a predisposição genética de várias raças de cachorro, e não só de pitbull, para ser cão de guarda, para ter uma agressividade, uma força, porque eram cachorros que originalmente, né, eram cachorros de guarda, de proteção, o fato das pessoas não adestrarem, não ter um adestramento, a questão do instinto. Mas o que eu queria pontuar aqui, gente, em relação a qualquer tipo de animal doméstico, extravasando desse caso, desse ataque que a gente viu, é como as pessoas... Eu sou uma pessoa que já teve, quando criança, né, já tive cachorro, já tive gato. E hoje, como adulta, não pretendo ter nenhum tipo de animal doméstico, porque as pessoas, eu enxergo assim num olhar, como alguém que não tem animal, é uma responsabilidade muito grande você ter um animal doméstico. É um ser vivo que necessita de muito cuidado, muita atenção e de muita responsabilidade. Tanto quanto um outro ser humano, que você cuide, que você se responsabilize, que você cuide da doença, que você promova a saúde, que você se importe com a alimentação, com os cuidados, com a higiene, com o lazer, com esse gasto de energia, com os hábitos desse animal doméstico, com a rotina desse animal doméstico. E eu percebo que as pessoas ainda enxergam você ter um cachorro, você ter um gato com uma brincadeira, com uma distração, como um entretenimento, como um lazer, e não como um ser vivo que requer muita responsabilidade e muitos cuidados. E eu acho impressionante como a gente ainda não, de modo geral, como sociedade, até as pessoas mais instruídas, com mais acesso à informação, ainda tem você ter um cachorro, um gato, num lugar do tipo, você não quer dar um cachorro pro seu filho? Uma companhia, como uma brincadeira, como se fosse um brinquedo que você compra ou que você adota para o seu filho se divertir, sabe? Agora eu com filho, as pessoas perguntam isso, você não quer ter um cachorro pro Martin brincar? Gente, pelo amor de Deus! Assim, é um ser vivo que requer muita atenção e muita responsabilidade dos tutores. Então, para mim, é muito assustador que a gente ainda não esteja enxergando animal doméstico como uma responsabilidade imensa dos donos e como seres vivos que também deveriam ser alvo de mais política pública, de mais fiscalização em relação a maus tratos, a castração, a saúde animal, né? Como esses animais ficam abandonados nas cidades e oferecem risco para outros animais, para eles mesmos, né? Os próprios animais acabam em risco de serem alvo de maus tratos, de atropelamento, de envenenamento quando são abandonados e não há política pública para o resgate, o tratamento e o cuidado com esses animais. Como a gente vê tantos casos de pessoas que maltratam os animais, que abandonam e que nada acontece, né? Como é difícil fazer resgate de animal que está sendo maltratado em ambiente doméstico, porque é uma zona cinza, né? Esse universo dessa denúncia, desse maus-trato, quem é que pode, se pode invadir propriedade privada ou não, como é que funciona esse resgate desses animais. Então, assim, como ainda é tudo uma zona muito cinza dentro desse universo, dessa responsabilidade
tanto individual, quanto coletiva, quanto da sociedade, quanto do poder público em relação aos animais domésticos. E isso é um problema para todo mundo. É um problema para o animal, é um problema para quem tem bicho, é um problema para quem se preocupa com bicho, é um problema para quem não tem dinheiro, por exemplo, para pagar clínicas particulares. Como é que você busca tratamento de saúde animal sem que isso custe uma fortuna? Agora já tem plano de saúde para animal doméstico. Então, como é que funciona nessas cidades dar conta o atendimento público a esses animais domésticos? Enfim, eu acho que ainda essa não é, de fato, assim, a minha pauta, né? Eu tenho outros olhares, outras zonas de interesse, que é infância, que é criança, que é maternidade. Essa não é minha pauta, essa não é a minha área de interesse, assim, de discussão, de olhar em relação à organização da sociedade, de política pública. Tem muitas pessoas que fazem isso, defensoras da causa animal, mas eu ainda fico muito surpresa como a gente ainda não está preparado para lidar com esses assuntos na forma de política pública, como a gente responsabiliza ainda muito pouco, de forma criminal, esses tutores que abandonam, que fazem maus tratos, que deixam cachorro solto sem guia na rua, correndo o risco de atacar outros cachorros, outras pessoas, enfim, a sensação é que a gente não avança nessas pautas e como a gente ainda lida como sociedade com animais domésticos como se fosse um bibelô que você compra, um móvel que você compra para botar na sua casa. Merece e precisa de seres humanos muito responsáveis para prestar esses cuidados e essa assistência, como a gente ainda está muito alienado no quanto animal doméstico é um assunto seríssimo e que precisa de muita responsabilidade. Não é só, vou ali pegar um gato, vou ali pegar um cachorro e se rolar, rolou, sabe? E é muito doido como eu percebo essa pressão, assim, para você adotar um animal doméstico como se fosse uma coisa muito fácil de ter e de lidar. E eu acho que, assim, se tá muito fácil você ter um animal doméstico, você ter um gato, você ter um cachorro, se isso não implica mudanças na sua rotina, você adequar a sua vida para estar presente, cuidar desse animal, eu acho que tem alguma coisa esquisita nesse cuidado, inadequada, porque de fato é um ser vivo que precisa de muita atenção. Então, eu acho que essa história do pitbull, além desses papos todos, né, dessas discussões das raças e tal, violento não é, o cuidado não é, nananã, eu acho que abre uma porta pra gente falar do tamanho da responsabilidade que é ter um animal doméstico. E se você não tem condições de ter essa responsabilidade, de arcar com essa responsabilidade, não tenha. É isso que eu queria falar sobre esse assunto. Bom, eu voto com a relatora, acho absolutamente inaceitável, né? Lembrando que o Rio de Janeiro tem legislação, né, que obriga, especialmente as raças de cachorro mais, digamos assim, associadas, né, à agressividade, a circularem com focinheira e coleira, guia e focinheira. Então, é uma violação absurda. Os 3 tutores, né, chamados tutores, que não eram, né, tutores, dos cachorros envolvidos no ataque, eles foram presos. Bom, dentro da casa, inclusive, tinha uma moto roubada, então um dos indivíduos vai ser indiciado também por receptação de veículo roubado, mas é absolutamente inaceitável isso, né? E alguns tutores de animais domésticos têm um comportamento que quer impor, né, aos outros, especialmente na rua, o afeto que eles têm por seus animais. Se um dia eu for presa... Às vezes não rola, né? Gente, essa terça-feira não teve Angu de Grilo porque a Isabela foi presa. Foi porque lesão corporal a tutor de cachorro que anda com cachorro solto na rua sem coleira. Isso é a coisa mais comum do mundo aonde eu moro. E isso me enlouquece. Porque às vezes o cachorro pode ser o mais bonzinho do mundo e quer vir brincar comigo e brincar com o Martin, e ele se assusta. Porque ele não é acostumado a conviver com o cachorro. Então ele tem medo. E é inacreditável como as pessoas acham que todo mundo é obrigado a ter o seu espaço invadido, inclusive crianças, por um animal que não é seu. Entendeu? Tipo assim... O meu filho se assusta com um cachorro. Eu não quero que venha um cachorro em cima dele, cheirar ele, brincar com ele, interagir com ele, pra ele se assustar e chorar. Porque isso faz com que ele tenha mais medo de cachorro. E não menos, né? Não é um ambiente controlado que ele pode ter uma interação ali pra se acostumar com esse animal e vencer esse medo. Não é. Ele tá na rua, no momento dele,
no carrinho, andando com a gente distraído, e ele se assustar com o cachorro. Isso provoca ainda mais medo, né? A gente não sabe em que momento esse animal, que gente, é bicho, tem instinto, não tem jeito, né? A gente que é ser humano, em situações de estresse, de crise, de instinto, a gente age por instinto. Então, assim, a gente não sabe se esse cachorro não vai brigar com outro na rua e ele tá sem guia, ele pode atacar um cachorro pequeno, um cachorro menor, uma criança, porque em algum momento ele sentiu um cheiro, ele foi provocado, ele foi acionado, e algum gatilho inexplicável, né, mexeu com o instinto desse cachorro, e ele pode ser bonzinho a vida inteira, e em algum momento ele ir pra cima de uma criança. Imagina, um cachorro grande, um golden, vai pra cima de uma criança de 2 anos pra brincar. Derruba essa criança, entendeu? Então, assim, é inacreditável. Isso é uma coisa assim, que me tira do eixo, que me tira do sério. Eu não sei se aqui no Ângulo de Grilo nós temos ouvintes que andam com um cachorro sem guia. Se você é essa pessoa, não faça isso. Porque você nunca sabe quem é que tá desse outro lado. Que outro cachorro é esse que o seu cachorro pode ir pra cima e ter uma reação. Se algum dia o seu cachorro pode ter uma reação com algum outro animal, alguma criança. Se é alguma criança que tem medo. Se é alguma criança pequena que pode ser derrubada, que pode ser machucada até por uma tentativa de brincadeira desse seu cachorro. Então, assim, gente, andar com o cachorro sem estar na guia não pode. Isso é inaceitável. Não pode. Não pode mesmo, assim. Por mais legal que você seja, mais legal que seu cachorro seja, não pode. Não pode, a gente não sabe o que pode acontecer. É imprevisível e ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, né? Eu acho importante dizer, o espaço do outro precisa ser respeitado. E os animais não têm essa noção de espaço. Quem tem? Outros seres humanos. Então, por favor, cada um no seu espaço, cuidando do seu animal. Você não sabe se um carro perde o controle, invade uma calçada, o seu cachorro está na beira do meio-fio, você não consegue puxar ele. Se ele atravessa essa rua, vê um outro cachorro que ia correr atrás, atravessa a rua, um risco de atropelamento. Então, assim, cuide do seu animal, não ande com ele sem guia e desprotegido. Pelo amor de Deus. Bom, aí agora, para fechar, acho que vale render nossas homenagens a Ziraldo, 91 anos. Marcou, gente. Eu até botei aqui no Google livros Ziraldo para ver todos os que eu me lembro assim, da minha infância. E é muito impressionante como ele já está presente na vida do Martin. Como o Martin já conhece a Chapeuzinho Amarelo, né, que é um livro do Schubach que tem as ilustrações do Ziraldo. Como a gente várias vezes referencia, né? Menino maluquinho, quando criança, brinca com panela, bota na cabeça, automaticamente a gente é levado para essa memória. Eu lembro muito da minha infância do Bichinho da Maçã e do Flix, eu acho que foram os que mais me marcaram, assim, de eu ter o livro. É impressionante. E lembro também que eu tenho, e até vou resgatar, que tá aí na sua casa, Flávia. Não, mentira, eu já trouxe pra cá. Que era o Almanaque do Ziraldo. Que era um livro, assim, de capa dura, incrível. Com as histórias e os... Enfim, sei lá, eu nem me lembro direito o que é que tem no Almanaque do Ziraldo. Mas eu achei que estava aí, por isso que eu não tinha resgatado ontem, mas eu já trouxe pra cá exatamente para mostrar pro Martin, ele ainda é muito pequeno, mas é um livro que também é tipo uma enciclopédia, assim, do Ziraldo. Lindo demais, uma edição meio de colecionador, assim, e é impressionante como ele atravessou todas as gerações, né? Como ele marcou todas as gerações, e eu vejo hoje como mãe de uma criança de 3 anos. Teve reunião na escola dele na semana passada e tava lá na prateleira da biblioteca da escola dos livros que as crianças leem, e é uma escola de educação infantil, né? Tipo assim, para criança de até 6 anos, e tava lá o Bichinho da Maçã. Gente, segue firme e forte, né? Esse livro depois de todas essas décadas. Então, inesquecível, 91 anos muito bem vividos e aclamados e reverenciados e premiados e reconhecidos. Eu acho que todas as homenagens e reconhecimento ao Ziraldo foram realmente dados em vida. E que bom por isso. Inclusive, me emocionei e me comovi com a comoção generalizada, né, nas redes sociais, nos programas de TV, enfim.
o Ziraldo parou, a morte do Ziraldo parou um pouco do sábado, né, e do domingo, do fim de semana, de todo mundo, mineiro de Caratinga, como minha querida Miriam Leitão, escreveu um texto lindo também. Ele que estava desde 2018, né, praticamente fora de atividade por conta do AVC que sofreu, mas que não foi esquecido, né? É muito impressionante, porque o momento da despedida dele foi de intensa comoção, embora ele já estivesse fora do convívio, né, da mídia, das entrevistas, e ele sempre foi um cara muito disponível, né, muito acessível. Ziraldo participava de tudo quanto era Bienal, Feira do Livro, dava muita entrevista, mas eu queria também lembrar, e eu falei mais no primeiro bloco, né, tão intensamente sobre essa semana, essa primeira semana de abril, em que se refletiu tanto sobre os 60 anos do golpe, e a morte do Ziraldo no sábado também foi mais um capítulo disso, né? Porque, em que pese o seu talento como desenhista, cartunista, escritor de livro infantil, ele foi um ativista político muito corajoso, né? Com a fundação do Pasquim e sua participação, que era um veículo de intenso enfrentamento, crítica à ditadura. Então, o Ziraldo chegou a ser preso, a Daniela Thomas, uma das filhas dele, inclusive em entrevista ao Fantástico, falou dos dias da prisão. Ele foi preso no Forte de Copacabana e ele ficou numa solitária, e o quanto ela percebeu naqueles dias, né, o quanto aqueles dias o afetaram, ele que era um agregador, uma pessoa que vivia no coletivo. A emoção do Antônio Pitanga também, que é um querido amigo, um ídolo também, me tocou muito, né? Miriam Pitanga, me tocaram muito, assim, as falas e os depoimentos. E o Ziraldo também era um grande entrevistador, como mineiro, contador de história, de causo. Ele teve um programa na TVE, antiga TV educativa. Eu era adolescente e eu até contei essa história num post no Instagram, de uma entrevista dele com Gonzaguinha, que é outro cantor, compositor que eu amo, e que também igualmente aguerrido, combativo, né, no enfrentamento à ditadura. E o Gonzaguinha fala em algum momento com ele sobre Espere por Mim, Morena, e o Ziraldo duvida que essa composição tenha sido do Gonzaguinha, justamente porque Espere por Mim, Morena sempre existiu. Você não pode ter composto que você não tem idade para compor uma música que sempre existiu. Algo assim. E ali foi um pouco de uma consciência de tempo, né? De eternidade, de permanência, que eu tive muito jovem. Nunca me esqueci dessa história. Essa história é uma história dos anos 80. O Gonzaguinha, eu acho que morreu em 1989. Então, portanto, anterior a isso. E eu nunca me esqueci disso, e hoje, né, aprendendo muito mais do ponto de vista científico e do ponto de vista religioso sobre o significado do tempo, acho que uma das grandes lições que eu tive, ou a primeira lição sobre essa constatação, foi pelo Ziraldo. E aí, na leitura sobre ele, o Menino Maluquinho é de 1980. E também parece que sempre existiu, né? É muito impressionante como ele também conseguiu fazer da sua obra algo permanente, eterno, né? E a Isabela está confirmando isso quando diz que a escola do Martin, o Martin, já tem essa intimidade, né, com a obra do Ziraldo. Então, esse sentido de permanência. Ziraldo é eterno, portanto. E aí ele, gratidão. Achei o livro, fui resgatar para falar o nome certo, é o ABZ do Ziraldo, que ele fez uma história para cada letra, ele escreveu e ilustrou uma história para cada letra do alfabeto, e aí o ABZ são as 26 histórias que ele fez para cada letra. É um livro enorme, de capa dura, todo lindo, todo ilustrado. Parece um almanaque, mas é uma coletânea de todas essas histórias. Então, tenho essa. Eu acho que os outros livros do Ziraldo, de quando eu era criança, não tenho mais. Mas esse é um que eu sempre, enfim, guardei, quis guardar, porque pela imponência que ele tem. Mas, enfim, acho que todo mundo conhece e lembrará sempre das histórias do Ziraldo. E a última coisa que a gente queria falar aqui para fechar esse episódio, né, Flavel, que comentamos aí na semana passada. Gente, quem não acompanhou
na última semana especialmente, o transbordamento, a sangria do açude Gargalheiras. Eu lamento se você não acompanhou os dias finais. Eu não sabia que essa história toda estava rolando. Vamos contextualizar. Gargalheiras é um açude no Rio Grande do Norte que já estava, a última vez que ele encheu e transbordou, né, no seu ponto ali de sangria, do seu... Como é o nome daquilo, meu Deus? Da parede ali do reservatório. Da barragem, né? É o muro da barragem. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 2013, e desde então ele viveu seca, uma seca absurda. Foi dentro, inclusive, no fundo desse açude, que foi gravada uma parte de Bacurau, para vocês verem como estava seco, completamente seco. Tinha virado terra mesmo. E aí, ao longo dos últimos meses, com o aumento das chuvas, ele foi enchendo. Ele também recebe, né, água de outros rios, de outros afluentes, de outras nascentes, e foi enchendo. E a grande expectativa na semana passada é que, finalmente, depois de 11 anos, ele iria sangrar, transbordar ali para além da parede ali da barragem do reservatório. E na segunda-feira passada já estava essa contagem regressiva de quantos centímetros faltavam. Eu comecei a acompanhar, eu acho que na terça-feira de manhã, que ainda faltavam 13 centímetros. E aí, todo dia, atualizações. Agora faltam 10. Aí, na noite de terça-feira, faltavam 9. Na madrugada, faltavam 5 da quarta-feira. E aí, finalmente, na quinta-feira da semana passada, se eu não me engano, na noite de quinta-feira, começou, ainda muito de leve, assim, a sangria, né, como chamam, a cair ali um pouco de água pela parede do reservatório. E agora, né, com mais chuva que teve e o aumento também de outros afluentes, de outras nascentes, de outras sangrias que estavam acontecendo em outros reservatórios, já está com o véu da noiva, que é aquela realmente uma queda assim, de água que não acontecia há mais de 10 anos. Foi uma grande expectativa, né, de todo mundo da região. Teve festa ali do lado da... Teve show, teve tudo. Show, final de semana inteiro, uma programação. A governadora Fátima Bezerra foi lá. Compartilhou e teve uma série de apresentações. Muita gente indo no fim de semana para a região de Acari, né, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, para acompanhar, para testemunhar a sangria de Gargalheiras. A última vez que o açude transbordou foi em maio de 2011. Fazia 13 anos. Ah, então eu falei ao contrário. Eu falei 2013, fazia 11 anos. Então foi 2011, fazia 13 anos. E a seca foi muito, muito brava. Ele ficou praticamente zerado em 2017, 18, 19. E lá foi filmado Bacurau, o esconderijo do Lunga. Quem viu Bacurau? Exatamente. Né? Era lá E o Kleber Mendonça Filho, o cineasta, também postou, né? Durante uma foto durante a gravação. E ela em processo de acumulação, né? Acúmulo de água. A festa dos sertanejos é um negócio de louco, né? As pessoas chorando, soltando fogos, acompanhando, assim, ritualisticamente, né? Esse que foi centímetro indo lá rezar, centímetro. oferecer uma prece, agradecer, porque essa coisa da água é muito séria, né? E o que eu achei curioso na apuração que fiz, até comentei no Em Pauta, o primeiro trimestre foi de muita chuva no Rio Grande do Norte. Choveu 434 milímetros, que é 45% a mais acima da média histórica, que era em torno de 310, 313. Gargalheiras nunca encheu tão rapidamente. Foram aproximadamente 40 dias de 1% de quantidade de água ao transbordo, que obviamente já refez, né? Se você vai buscar as imagens, já refez o curso do rio, né? A partir da barragem. E isso tem tudo a ver com abastecimento humano, com saúde, com pesca, né? Com atividade econômica, com o próprio turismo. A quantidade, você abre o Instagram, quem acompanhou isso, a quantidade de sugestões, né? De passeio, imagens da paisagem, venha e passe por tais lugares, currais novos. É muito incrível, mas assim,
O mais bonito foi o quanto viralizou a ansiedade, a expectativa, e compreender a alegria, né, do povo da região, mas do nordestino, do agreste de modo geral, quando a água chega. Foi absolutamente emocionante. Eu conhecia já a tradição do dia de São José, né, que é muito caro aos nordestinos. Se chover no dia de São José, é sinal de que vai ter. Acho que é essa a tradição. É sinal de que vai ter uma temporada de chuva, então eles ficam pedindo ao santo por essa graça. Mas, assim, testemunhar essa emoção, criança que nunca viu, foi lindo. Né, filhos indo, porque o pai tinha essa memória da última vez que sangrou e eles não tinham visto, aí o pai ou o avô morreu, então eles caminharam para lá para ver e sentir a emoção e agradecer pelo avô. Foi lindo demais. Foi lindo demais. Para quem quer acompanhar, tem o perfil @gargalheiras no Instagram, que acompanhou, né, esse processo da cheia. Aí dá para entender como mudou completamente de fevereiro para cá, como foi e essas imagens de antes e depois, né, os comparativos do aumento do volume de água. E também Andinho de Bulhões, que se eu não me engano, o Andinho mora de frente para a parede ali da barragem. E ele ficou acompanhando centímetro por centímetro, fazendo essa medição, postando nas redes sociais, e essa expectativa nas madrugadas, fazendo live. Então, muita gente ficou acompanhando pelo perfil do Andinho, ele medindo dia após dia durante o último mês. Faltam 2,13 metros, medição Andinho de Bulhões. Então ele fez tudo, ele tem um inventário no Instagram dele dessas medições do Gargalheiras, e também transmitiu muito emocionado esse momento do começo da sangria, e tem postado vídeos e tal dessas festas que estão acontecendo lá em comemoração nessa última semana. Então vale entrar para entender a importância que tem, a expectativa que foi, e esses desdobramentos disso realmente, né, da pesca. Eu não sei onde é que eu vi esse relato, né, das pessoas falando que precisava ir buscar água muito longe, precisava às vezes de caminhão-pipa porque não tinha água. Então, tudo que a gente afeta, né, não é só os pescadores que não tinham mais de onde tirar sustento, porque estava completamente seco. E porque ele forma um grande lago e aí tem a queda d'água e aí vira, né, o rio. E as imagens de antes e depois são inacreditáveis, assim, de como é que estava seco antes e como está agora. É impressionante. Então vale a pena, se você perdeu essa expectativa aí da sangria da semana passada, vale a pena entrar nesses perfis para resgatar e ver como foi essa emoção e essa mudança completa, assim, de cenário, de paisagem que aconteceu nesses últimos meses em Acari, no Rio Grande do Norte. E fim, né, Flavião? É isso. Fim. Só vou dizer que o Lula assinou a lei que institui como 13 de abril, dia de nascimento da dona Ivone Lara, o Dia Nacional da Mulher Sambista. Vai ser celebrado pela primeira vez agora, no próximo dia 13. Opa. Quero cumprimentar meu sobrinho Paulinho, pelo título segundo dele no Galo, pelo Campeonato Mineiro. Uhul. Muito orgulhosa, deu um passe incrível para o terceiro gol, o gol do título feito pelo Scarpa. E com esse cumprimento aos demais campeões locais, regionais. Teve o Flamengo no Rio, teve o Vitória na Bahia, teve o Palmeiras em São Paulo. Mas, enfim, meu coração é muito galo, gente. 100 anos da resposta histórica, tem um post meu no Instagram, uma data muito importante para os vascaínos e para o futebol brasileiro de modo geral. Um manifesto, né, um posicionamento institucional contra a exclusão social e o racismo. Bonito de conhecer, né, de conhecer essa história. E que mais?
Posteriormente, nós falaremos sobre os enredos das escolas de samba, gente. Pois é. Feliz com o Milton Nascimento, enredo da Portela. Mas tem outras coisas pra gente festejar. Em outra edição traremos, ou uma edição especial dos apoiadores. Não sabemos bem ainda. Pois é. Boa semana. Sugiram onde é que a gente fala disso. Podemos também acumular os enredos e fazer um especial para os nossos apoiadores. Mas é isso, minha gente. Boa semana pra vocês. Angu de Grilo entregue. Terça que vem tem mais. Um bom final de semana, boa semana. E daqui a pouco estamos de volta. Beijo. É isso. Até.